Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Natécia Garrido, a primeira booktuber do Maranhão, e você está no canal A Beletrista. Vem comigo? Bom, hoje eu trago para vocês a leitura de A Carne e o Sangue, da historiadora Mary Del Priore. Não é exatamente um romance, mas sim um livro, digamos assim, de história. Porque a Mary Del Priore, ela faz muitas suas pesquisas em fontes primárias, né? Cartas, jornais da época, bilhetes. Então, aqui ela constrói o relacionamento entre Dom Pedro I, Domitila de Castro, que era sua amante, e a esposa dele, né? Dona Leopoldina, a princesa austríaca. Mas o pano de fundo aqui, que é bem interessante, retrata o Brasil pré e recém-independente. Mais especificamente é que nós conseguimos enxergar o período que vai de 1817 até 1831. 1817 é o ano que a imperatriz Leopoldina chega, já casada com Dom Pedro I via procuração, na Europa, né? Ela casa com ele dessa forma. Então ela chega ao Brasil, porque aqui já está instalada a corte portuguesa desde 1808. Né? Então ela chega aos 20 anos e chega com todas as esperanças, todos os anseios de um casamento que eu acredito que foi extremamente vantajoso para a coroa portuguesa, né? Por quê? Porque a Leopoldina, ela vinha de uma das casas mais importantes e mais ricas da Europa, que era a Casa da Áustria. Ela era filha do imperador Francisco I, que era um dos homens mais poderosos e mais ricos mesmo nesse momento. Vale lembrar, e a Mary Del Priore destaca isso aqui várias vezes, que o século XIX foi um século de muitas revoltas, né, de muitas revoluções. Por quê? Porque nós vamos ter aqui muito forte, né, os anseios nacionalistas referentes a cada nação, e no Brasil não vai ser diferente. Tá? Então as revoltas, as destituições das monarquias em prol de repúblicas, né? E enfim, tudo isso se estava vivendo de uma forma assim bem geral no contexto novecentista, né? Mas por que, né, esse título? Por que a Mary Del Priore ela vai denominar A Carne e o Sangue? É porque ela vai dar destaque também. É claro que a gente tem aqui um panorama, um pano de fundo histórico muito forte, muito bem pesquisado, como é próprio da autora, e eu inclusive sou bastante fã dela. Não é a primeira obra que eu leio da Mary Del Priore. Eu me lembro que há uns 3 anos atrás ela esteve aqui em São Luís do Maranhão lançando uma obra dela mesma, né, mas aí ficção histórica, e que eu fui, foi maravilhoso. Ela é uma pessoa super acessível, né, super simpática com o seu público. Então a Mary Del Priore ela é uma grande cronista. Quem conhece seus escritos sabe disso, sabe que ela também é uma grande pesquisadora, né? Enfim, então ela denomina Carne e o Sangue porque esse era o conflito, digamos, que o Dom Pedro I vai viver em sua vida, né? Sua vida de jovem adulto, meio torto, meio irresponsável, de várias formas, como ela também retrata aqui, né? E exemplifica também. A carne, ele se vê dividido entre os prazeres da carne. Ele era um homem muito mulherengo, de grandes paixões, e o sangue, que é o dever dele enquanto herdeiro do trono, né? Porque ele acreditava que ele herdaria, né, o trono de Portugal. Mas enfim, muitas coisas acontecem, e ele vai declarar a independência do Brasil em 1822, muito influenciado pelo pensamento muito esclarecido e muito culto da Leopoldina, e também, né, de um primeiro-ministro, que é o José Bonifácio. Mas todo mundo conhece a sua paixão avassaladora, que foi a Domitila de Castro Canto e Melo, uma paulista morena de olhos negros, e que vai encantar e dominar o juízo de Dom Pedro I. Então a história é toda narrada, né, também com grandes pitadas da intimidade dessas três pessoas históricas. Eu não vou falar personagens, porque aqui nada é ficcionalizado, tá? Por isso que isso aqui não é bem uma ficção histórica. Eu não considero. Eu considero mais como uma obra
obra de pesquisa histórica que a Mary Del Priore ela nos traz, tá bom? Muitas coisas ela vai trazer para o nosso olhar aqui, caracterizando uma corte brasileira extremamente simplória, né? Que é o que à primeira vista é o que assusta a Leopoldina e logo começa a deixá-la assim mais triste, mais saudosa de casa e mais melancólica. Por quê? Porque ela era uma mulher que estava acostumada aos prazeres intelectuais. Ela era uma grande leitora, ela estava acostumada a saraus, concertos, óperas, né, teatros, tudo isso, né? Ela teve uma educação até um certo ponto, eu considero, né, bem diferentona, né, das princesas da época. Mas eu acho que pela própria cultura, né, da Áustria, né, enfim. Então, a Leopoldina também era uma mulher que ela gostava muito das ciências naturais. Então, na sua comitiva, ela traz também não só pintores, não só intelectuais, mas também, né, pesquisadores botânicos, zoólogos, enfim. Ela gostava muito de caçar, gostava de montar, né? Ela gostava muito de montar a cavalo. Era uma das afinidades que ela tinha com Dom Pedro I. Mas Dom Pedro era um homem que é descrito aqui como um homem de caráter até fraco, ele era grosso, apesar, né, de ter as suas... enfim, de cumprir com seus deveres. Ele foi casado com a Leopoldina durante 9 anos e teve 9 filhos com ela, então ele cumpriu bem o seu papel. Mas ele também tinha suas obrigações enquanto príncipe e depois enquanto imperador do Brasil, né? A Domitila de Castro, ela é vista também como... Eu não entendo, ela não descreve a Domitila como uma destruidora de lares exatamente, mas como uma mulher que aproveitou a oportunidade que teve, né, com um relacionamento muito forte e que também foi muito benéfico, não só para ela, como também para a família dela, porque também é descrito aqui que Dom Pedro favoreceu muito, né, a família da Domitila de Castro. Ela também conseguiu se divorciar. Foi Dom Pedro I que conseguiu o divórcio extremamente rápido, né, para Domitila. Ela se divorcia do primeiro marido, que também era rico, mas era um homem bem violento, né, com quem ela até chegou a ter filhos, né. A Domitila teve filhos com o Dom Pedro I, das quais só viveram mesmo 2 filhas, né? Isabel Maria e Maria Isabel. E, assim, são 2 mulheres diferentes, mas o que me chama muita atenção em relação a elas duas é que ambas tinham personalidades fortes à sua maneira, né? A Leopoldina, ela vai cumprir bem com o seu dever, aquilo que era esperado dela, e a Domitila também ela cumpriu o seu dever. Depois que Dom Pedro ele é obrigado a cortar relações com ela, ele acaba expulsando ela do Rio de Janeiro, ela volta para São Paulo, depois, no caso, para Santos, que é de onde ela vem mesmo, né, da cidade de Santos, e lá ela reconstrói a sua vida, casa de novo, né, é uma mulher empreendedora também, vai ficar bastante rica, já era rica, né, com as benesses que havia adquirido de Dom Pedro, vai continuar mais rica ainda. Uma das coisas também que a Mary Del Priore ela ressalta aqui é a questão das corrupções que sempre existiram, né? Porque Dom Pedro, ele acaba criando esse ambiente propício a propinas, né? As pessoas, elas só vão ter alguma coisa, só vão conseguir alguma coisa do império se pagarem algum tipo de propina às pessoas certas, que as pessoas sabiam que iam conseguir com que os acordos fossem favorecidos, né? Então, a Mary Del Priore, ela mostra um retrato do Brasil, como eu já falei, pré e recém-independente, que é interessante de nós analisarmos, até porque muitos dos costumes perduram até hoje, né? No nosso Brasil atual. Acho que vale muito a pena nós lermos sempre a história do nosso país, mesmo que aqui estejam retratadas mais as vidas íntimas dessas três pessoas, né? Dessas 3 personalidades históricas cujas vidas já foram tão devassadas, né? Que são Dom Pedro I, Dona Leopoldina
e a Domitila de Castro, a famosa Marquesa de Santos. É sempre muito interessante nós trazermos à tona novos olhares sobre a história do nosso próprio país, né? Nunca é demais conhecer a história do nosso próprio país. Vocês não concordam? Bom, é isso, nós ficamos por aqui e até a próxima. Tchau!